Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amen. It says there that the prayer of a righteous person is powerful and effective. A Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e efetiva. The prayer of one righteous person A oração de uma pessoa justa is powerful é poderosa and e effective. efetiva. It makes things happen. E faz as coisas acontecerem. Selah was brought into being through prayer. O Sila veio acontecer através da oração. It continues this day as a testimony to the power of prayer. E continua até hoje como um testemunho da oração, do poder da oração. It says in the Word of God, when Moses kept his hands lifted high in prayer, A palavra diz que quando Moisés mantinha suas mãos levantadas em oração, that Joshua and the army won the battle. então Josué vencia a batalha. But when Moses' hands grew tired and he let them down, Mas quando as mãos de Moisés se cansavam e ele abaixava, the enemy would have the victory. o inimigo começava a ter vitória. Brother, sister, we need your prayers. Irmãos e irmãs, nós precisamos das suas orações. The prayer of one righteous person is powerful and effective. A oração de uma pessoa justa é poderosa e efetiva. Amen. It says here that Elijah was a man just like us. A palavra diz aqui que Elias era um homem assim como todos nós. And Elijah's God is our God. E o Deus de Elias é o nosso Deus. Amen. So let's look at the life of Elijah. Amém. Então vamos olhar para a vida de Elias. Amen. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acade: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amen. Notice what he says. As the Lord God of Israel lives. Perceba o que ele disse: assim como o Deus de Israel vive. His God was alive. O seu Deus estava He vivo. believed in a living God. Elias acreditava em um Deus vivo. And because he had a living God, E porque ele tinha um Deus vivo, it says that he stood before him. a palavra diz que ele permaneceu, que ele se conservou diante dele. Continually. Continuamente. He lived in the presence of God. Ele vivia na presença de Deus. He saw God everywhere. Ele via Deus em todo lugar. He saw God in everything. Ele via Deus em tudo. He lived in the presence of God. Ele vivia na presença de Deus. He had a living God. Ele tinha um Deus vivo. Is your God alive? Está o teu Deus vivo? Do you bring all of your life before Him? Você entrega diante dele toda a sua vida? Because this was Elijah's secret. Porque este era o segredo de Elias. He had a living God. Ele tinha um Deus vivo. And he lived in the presence of that God E continually. ele vivia continuamente na presença deste Deus. Therefore, he spoke with authority. E então ele pôde falar com autoridade. He knew his God was real. Ele sabia que o seu Deus era real. And he knew that the Word of God was real. E ele sabia que a palavra de Deus era real. Amen. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Amen. God spoke to him. Amém. Deus falou com ele. God gave him clear direction. Deus deu a Elias direções claras. We are like Elijah. Nós somos como Elias. And our God is the same. E o nosso Deus é o He mesmo. guides his people. Ele guia o seu He povo. directs his people. Ele dirige o seu povo. He speaks living words to his people. Ele fala palavras de vida para o seu povo. If you have ears to hear, Se você tem ouvidos para you can ouvir, hear God speaking to você you, pode ouvir Deus falando contigo, guiding you, te guiando, Amém. directing you. te dirigindo. He said to Elijah, hide yourself. Ele disse para Elias: se esconda. There is a river.
há um rio. Hide yourself by that river. Esconda-se ao lado daquele rio. In other words, Elijah was going to spend a lot of time on his own. Em outras palavras, Elias passaria muito tempo sozinho. If you are going to be effective in the kingdom of God, Se você será efetivo no reino de Deus, you must spend time alone with God. você precisa passar tempo sozinho com Deus. You must get away from the crowd. Você precisa sair do meio da multidão Go to the river of God. e ir até o rio do Senhor Spend time alone with God. e passar tempo sozinho com You will Deus. hear His voice. Você ouvirá a sua voz. He will guide you. Ele te guiará. He will direct Ele you. te dirigirá. He will direct your life. Ele irá dirigir a sua vida. Brother, sister, Irmãos e irmãs, Elijah's God o Deus de Elias is still the same. ainda é o mesmo. He's still the Ele same. ainda é o mesmo. And He still speaks. E ele ainda fala. And He's saying to you, E ele está dizendo a ti nessa you noite: need to get alone with me. você precisa tirar um tempo para ficar Get sozinho alone with comigo. God. Fique sozinho com Deus. Go to the river of God. Vá para o rio de Deus. It's full of water. Está cheio de água. São Paulo may have no water, Talvez São Paulo agora não tenha água, but the river of God is full of water. mas o rio de Deus está There cheio is de água. no drought in heaven. Não há sequidão no paraíso. His river is still flowing. O seu rio ainda flui. Jesus said, "He who believes in me," Jesus disse: aquele que crê em mim, as the Spirit says, como o Espírito diz, from his innermost being de dentro de si shall flow rivers of living water. fluirão rios de águas vivas. Last Wednesday night, Na última quarta-feira, in this room, aqui nesta sala, at the Sila prayer meeting, durante a oração do Silas, there were rivers of living water havia rios de águas for vivas thirsty souls. para a alma sedenta. Hallelujah. Aleluia. God's river is still flowing in this church. O rio de Deus ainda flui nesta igreja. Brother, sister, get to the river. Irmãos e irmãs, Amen. peguem isso. Amen. Next, Carl, please. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. It says that he would drink of the river. Disse que ele beberia do rio. God would provide for him. Deus providenciaria para ele. God was sending him to a place, Deus o estava mandando para um lugar, but God had already examined this place. mas Deus já tinha pré-examinado este lugar. And this place E este lugar would be just right for Elijah. seria exatamente o necessário para Elias. God goes ahead of his people. Deus está à frente do seu povo. If God has brought you to Dublin, Se Deus te trouxe a Dublin, God has already examined this. Deus já pré-examinou isso. He's already planned it. Ele já tinha planejado He isso. knows what he's doing. Ele sabe o que está fazendo. Elijah had never been here before, Elias nunca tinha estado lá antes. but God is everywhere. Mas Deus está em todo And lugar. God is here in E Dublin. Deus está aqui em And Dublin. God is in this church. E Deus está nessa igreja. And God has sent you here. E Deus te enviou até aqui. And He is providing for you here. E Ele providenciará para ti aqui. He said to Elijah, Ele disse a Elias. I have commanded the ravens to feed you there. Ele disse a Elias: eu comandei que os corvos providenciem para ti aqui. The ravens were unclean birds. Os corvos são pássaros sujos. The Israelites were told not to eat them. Para os israelitas foi dada uma ordem que não pudessem comer corvos. But God commanded the ravens. Mas Deus ordenou aos corvos. The unclean birds Aqueles pássaros sujos were under the control of God. estavam debaixo do controle de And Deus. God would use them E Deus os usou to feed His servant. para alimentar os seus servos. Oh, brother and sister, Irmãos e irmãs, God knows how to provide for His children. Deus sabe como providenciar para os seus filhos. He commands the ravens. Ele ordena ainda os corvos. These birds were flying in the air. Esses pássaros que estão voando no céu. But then the command came from heaven. Mas então o comando vem do céu. He spoke to them. Ele fala com eles. He made them go in a certain direction. Ele faz eles irem em uma certa direção. He made them find the food. Ele faz esses corvos encontrarem comida. And He commanded them.
E então ele os comanda to bring this food to Elijah, para que levem essa comida a Elias. to my servant. Para o meu servo. Are you a servant of God? Você é um servo de Deus? Well, God commands the ravens to feed you. Então Deus comandará os corvos para te alimentar. Everything Tudo is under the control of Almighty God. está debaixo do controle do Deus Elijah's Todo-Poderoso. God O Deus justo. is your God. O Deus de Elias é o teu Deus. When He commands the ravens, Quando ele comanda os corvos, they fly eles voam and obey God. e obedecem ao Deus. Everything on this earth Tudo nessa terra is under the control está debaixo do controle of your God, do seu Deus. and He cares for E you. ele se importa contigo. Cast all your cares on Him, Coloque todos os teus cuidados a ele, because He cares for you. porque ele tem cuidado de ti. The small things Ainda nas pequenas and the coisas big e things. nas grandes também. God goes ahead of His people. Deus está à frente do seu povo. God is in control. Deus está em controle. You can trust Him. Você pode confiar nele. Amen. Let's continue. Amém. Vamos continuar. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Amen. Amém. He obeyed God. Ele obedeceu a Deus. God spoke to him. Deus falou com ele. He immediately obeyed. Ele imediatamente obedeceu. Is God speaking to you? Deus está falando contigo. Brother, sister, obey God. Irmãos e irmãs, obedeçam a Deus. Obey God. Obedeçam a Deus. It will be well with you Vai ficar tudo bem contigo if you obey God. se você obedecer a Deus. Don't disobey God. Não desobedeça a Deus. Don't bring God's discipline upon you. Não traga a disciplina de Deus sobre ti. Obey what He's saying to you. Obedeça o que Ele está dizendo a ti. No matter how crazy it seems. Não importa o quão louco isso pareça. Obey God. Obedeça a Deus. Hear His voice, Escute a sua voz, guiding you, te guiando, directing te you. dirigindo. Just have one ear for God. Apenas tenha um ouvido para Deus What He is saying to you. e para o que Ele está dizendo para ti. Obey Him. Obedeça-o. It will be well with you. E então tudo ficará bem It contigo. was going to be well with Elijah. Assim como vai ficar bem agora com Elias. Amen. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amen. Morning and evening, Manhã e tarde, when he needed it, quando ele necessitava the disso, food was brought to him. a comida era trazida a ele. You know, we were at a wedding on Thursday, Nós estivemos em um casamento na quinta-feira. and there was a lot of waiters from Sila. Estava cheio de garçons do céu. These men I've never seen before with white shirts and dicky bows. Tinha homens que eu nunca tinha visto na minha vida, foi isso que ele disse, presta atenção, com camisetas brancas e gravatas borboleta. And these waiters were floating around. E aqueles garçons passeavam por tudo. They even did a dance, E eles até mesmo dançavam. which you can see on Sila page. O que você pode ver na sua página, se você Amen. But I just wanted to say this to you. Elijah had his own waiters. Mas o que eu quero dizer a você é que Elias tinha os seus próprios garçons. Morning and evening, Manhã e tarde. they turned up Eles traziam with what he needed. o que ele precisava. He didn't get a year's supply at once. He didn't get a supply for a year. Ele não tinha suprimento para um ano. He got his daily bread. Ele recebia o pão diário. Amen. Amém? If you have enough for today, Se você tem o suficiente para hoje, you have enough. você tem o suficiente. Let God worry about tomorrow. Deixe que Deus se preocupe com amanhã. He will command the ravens, Ele comandará os corvos. and they will come just at the right time. E eles virão somente no momento certo. Elijah's God is your God. O Deus de Elias é o teu Deus. Amen. Let's continue. Vamos continuar. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amen. Amém. This promise Esta promessa is alive. é viva. Faith takes it, A fé toma and we sleep peacefully. e nós podemos dormir pacificamente, tranquilos. This promise Esta promessa is for God's people. é para o povo de Deus. It's from God, Vem de Deus, from your Father, do seu Pai, to His children.
para os seus filhos. My God Meu Deus will supply all your needs. suprirá todas as suas necessidades. All your needs. Todas as suas He necessidades. commands the ravens, Ele comanda os corvos. and they come in the morning. E ele comanda. They arrive in the morning, Eles vêm amanhã. and they arrive in the evening. E eles vêm na tarde. And maybe you're not staying in a 5-star hotel, E talvez você não esteja num hotel 5 estrelas, but you have enough. mas você tem o suficiente. Aleluia. If you're a child of God, Se você é um filho de this Deus, God is alive. Deus é vivo. Amen. Amém? Amen. Let's continue. Vamos continuar. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Amen. The stream, the river, Esse riacho dried up. secou-se. Brother, sister, what do you do when the stream dries up? Irmãos e irmãs, o que vocês fazem quando o riacho se seca? Everything was going wonderful, Tudo estava indo de forma maravilhosa, but then suddenly the stream dries up. mas então de repente o riacho se seca. Your faith is being tested. A sua fé será testada agora. Elijah's faith was being tested. Elias, a fé de Elias foi testada. I think for maybe a year, Eu acho que talvez por um ano, every day, todo dia, morning and evening, manhã e tarde, he was able to drink from this river, era possível que ele bebesse desse rio. but now it had dried up. Mas agora este riacho secou. What do you do? O que você faria? Do you panic? Você entra em pânico? Do you get hysterical? Você fica histérico? Is God not on his throne anymore? Deus não está mais no seu trono agora. Has his promise failed? As suas promessas falharam. Let's see what God did. Vamos ver o que Deus fez. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amen. When he needed it, Então, quando ele precisou, he got a word from God. ele recebeu uma palavra de Deus. The stream dried up. O riacho tinha se secado. All he could see was dry ground. Tudo que ele podia ver era chão seco. If this was to continue, Se isso fosse continuar, he would die. ele morreria. But he got a word from God. Mas ele recebeu uma palavra de Deus. When you need it, Quando você precisa, go to the word of God. vá para a palavra de Deus. Even if the stream dries up, Ainda que o rio se seque, keep reading the word. continue lendo a palavra. Even if the stream dries up, Ainda que o rio se seque, keep going to church. continue indo à igreja. God will speak to you. Deus falará contigo. God is still on the throne. Deus ainda está no trono. God is still in control. Deus ainda está em controle. God still has a purpose. Deus ainda tem um He propósito. still has a plan. Ele ainda tem um plano. He doesn't need the ravens. Ele não precisa dos He corpos. has other ways of supplying your Ele need. tem outras formas de suprir suas He necessidades. says, I've commanded a widow woman. Ele disse, eu comandei a uma viúva. She will supply you now. Ela te suprirá agora. It was okay with the ravens. Estava ok com os corvos. But now God uses this other woman. Mas agora Deus usa essa outra mulher viúva. Go to that place. Vá para aquele lugar. God knew Deus sabia. there was thousands of people in that place. Havia milhares de pessoas naquele lugar. But God had chosen one woman. Mas Deus escolheu uma mulher. And he would bring this man and this woman together. E ele então trouxe este homem e esta mulher para que ficassem juntos. Because they both had needs. Porque os dois tinham The necessidade. stream had dried up. O riacho tinha se secado. That relationship you trusted in Aquele relacionamento qual tu confiava has dried up. se secou. Do you think there's no future? Você pensa que não tem futuro? Have you know God? Você conhece a Deus? Do you not believe God? Você não acredita em Deus? God has a plan. Deus tem um plano. God has a purpose. Deus tem um propósito. I've commanded the widow woman, Eu comandei a mulher. go to Sidon. Vá a Sião, Sidom, You will be supplied. e você será suprido. Your need. A sua necessidade, My God meu Deus, will supply suprirá all your needs. todas as suas necessidades. All your needs. Todas as suas A necessidades. God who goes ahead of you Deus está à tua frente and plans for you e Ele planeja por ti. and purposes for you. E Ele tem propósitos. Elijah's God O Deus de Elias is your God. é o teu Deus. Even if the stream dries up, Ainda que o riacho se seque, God has commanded. Deus tem comandado. And when God gives the command, E quando Deus dá um comando,
people obey. as pessoas obedecem. God is over everything Deus está sobre tudo and everybody. e sobre todos. There is nobody greater. Não há ninguém maior. Jesus said, Jesus disse: my Father is greater than all. meu Pai é maior que todos. My Father Meu Pai is greater than all. é maior que todos. Your God O seu Deus is greater than all. é maior que todos. You can trust Him. Você pode confiar nele. You can trust Him with tomorrow. Você pode confiar nele amanhã. Amen. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? My stream dried up. And he's still drinking. Notice that when he got to the town gate, Perceba que quando ele foi ao portão da cidade, just at the right time, exatamente naquele momento, he met the woman. ele encontrou a mulher. Just at the right time. Exatamente no momento. How did God know this? Como Deus sabia disso? How did God plan this? Como Deus havia planejado isso? What a God we have. Que Deus tremendo que nós When temos. you obey God, Quando você obedece a Deus, when you obey God, quando você obedece a you Deus, will be in the right place você estará no lugar at the certo, right time. no tempo certo. And God will supply all your E needs. Deus suprirá todas as suas necessidades. Just at the right time. Exatamente no momento certo. That lady went out to the gate. Aquela mulher foi até o portão. She thought it would be her last night on the earth. Ela pensou que aquela seria o último dia dela na terra. But God would meet her need Mas Deus iria encontrar aquela necessidade dela. as He would meet Elijah's need. Assim como Ele iria encontrar a necessidade de Elias. God bringing two people together. Deus traz duas pessoas juntas. When you walk in the will of God. Quando você caminha na vontade de Deus. When you are sensitive to the Spirit of God. Quando você é sensível ao Espírito de Deus. When you do what He tells you to do. Quando você faz o que Ele te diz para fazer. It will be well with you. Então ficará tudo bem contigo. It will be well with you. Ficará tudo bem contigo. Amen. Next verse, please. Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botina. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. See this woman? Observe essa mulher. She was a single mother. Ela era uma mãe solteira. She had nothing left. Ela não tinha mais nada. She thought she was going to die. Ela pensou que ela iria morrer. But God sent a messenger to her. Mas Deus enviou um mensageiro a ela. Just at the right time. No momento necessário. I don't know everybody here. Eu não conheço todos vocês aqui. I don't know why you came here tonight. Eu não sei porque você veio aqui esta noite. I don't know what has happened to you. Eu não sei o que está acontecendo contigo. But I know God brought you here tonight. Mas eu sei de uma coisa. Deus te trouxe aqui hoje. This God Este Deus. is the only true living God. Este Deus é o único e verdadeiro Deus vivo. And God brought you here tonight E Deus te trouxe aqui nesta noite to speak to you, para falar contigo, to bring a message to you. para trazer uma mensagem para ti. No matter how bad things are, Não importa quão mal as coisas têm ido, God knows. Deus sabe. And God still has a plan for your life. E Deus ainda tem um plano para a tua vida. Still has a purpose for you. Ainda tem um propósito para ti. Amen. Just continue, Carl. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera.
E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. The jar of flour didn't run out, O pote de farinha não acabou nor the jug of oil. e também não o pote de óleo. That was God's promise. Esta era a promessa de Deus. It wouldn't run out. E ela não se acabaria, não. God has taken care of you in the past. Deus cuidou de você no passado. He's brought you up till this moment in time. Ele te trouxe até este momento. And He'll never stop caring for you. E Ele nunca parou de tomar cuidado de He ti. never stopped looking after you. Ele nunca parou de cuidar de ti. This woman did what Elijah told her to do. Essa mulher fez o que Elias disse a ela para fazer. Do what God tells you to do. Faça o que Deus te diz para fazer. Then you can have peace. E então você terá paz. Then you can know E então você pode saber that your God que o teu Deus will supply all your needs suprirá todas as tuas necessidades according to His glorious riches in Christ de Jesus. acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Elijah's God O Deus de Elias is your God. é o teu Deus. Amen. Even if the stream has dried up, Ainda que o riacho tenha se secado, God has commanded another way Deus comandou de uma outra forma where your needs will be supplied de como as suas necessidades seriam supridas. because you're His child Porque você é filho dele and He cares about you. e ele se importa contigo. Amen. Let's stand and worship God. Vamos nos Aleluia. levantar e adorar a Deus.